O nosso recorte hoje é cacoete, idiosincrasia e a síndrome do pica-pau. A terrível síndrome do pica-pau. A gente já estudou a síndrome do piu-piu aqui. A síndrome do pica-pau é o outro lado da moeda ruim das síndromes, tá? Então vamos começar. Cacoete, idiosincrasia e síndrome do pica-pau para fechar, tá? Ambas figuras terríveis, viciadas, altamente tóxicas, tá? O que é o cacoete? O cacoete é aquele comportamento repetitivo sem contexto, tá? É um tipo de... O cacoete pode ser verbal ou pode ser físico. O cara fala uma coisa, ele fala, é como se tivesse um tique, como se tivesse um tique nervoso de algum assunto. Então você fala um assunto qualquer, independentemente de contexto, se é para o bem, para o mal, se é propositivo, se é negativo, como for, ele já reage. Então você fala alguma coisa, vamos dar um exemplo assim. Na Idade Média, você começou a falar, a Idade Média é época de trevas. Época de trevas. Ou pode ser o oposto também, na Idade Média, o melhor período. O melhor período. Ele não ouve o que você tem a dizer, ele não tem objetividade sobre o assunto. Ele tem uma reatividade fora de contexto. Eu posso muitas vezes estar falando uma coisa que vai ao encontro de uma posição que ela até defenda, mas ele já reage como se eu pudesse eventualmente estar falando o contrário, tá? Então sabe aquela questão, olha, tem um autor que disse se for de não sei aonde, eu não sei o que, porque... Isso é um cacoete, você tá entendendo? Então um jeitão de ser que o cara tem de sempre fazer um comportamento repetitivo fora do contexto. Ele não está entendendo o que está falando. Ele simplesmente reage como se fosse uma pequena explosão. Você está entendendo? E ele pode ficar repetitivo. O cacoete é muito comum, isso é uma figura muito próxima do ambiente, mas não é apenas próxima, limitada ao ambiente ideológico, ao ambiente de fanatismo religioso. E às vezes são aqueles caras que falam uma coisa com uma frase de efeito. O importante é o bem. O importante é o bem. Que vence o melhor. Você fala qualquer coisa, ele tem uma resposta preta por ter. Totalmente fora de contexto. Tá? Ele não tem nenhum conteúdo analítico. Ele simplesmente diz. Muito comum, gente. Tipo, atendimento em muitas repartições. Você fala uma coisa, olha, eu vim, sabe? Tal coisa, eu não faço isso, não sei aonde que eu não sei. Cacoete. Ele tem uma resposta porque ele não ouviu o que você tem que falar. Entendeu? E então, claramente, ele está se defendendo, ele tem uma posição reativa. Ele não tem causa, ele não tem efetivamente um senso apurado do que ele está falando. Uma figura muito próxima ao cacoete, muitas vezes confundida, e não é nenhum exagero dizer que ela seja a questão e o cacoete é apenas a expressão dela, é a idiosincrasia. Idiosincrasia é uma predisposição que alguém tem para agir de algum jeito. O cara age daquele jeito. Ele faz. Normalmente, obviamente é uma causa. Essa causa pode ser psíquica, inconsciente. Pode ser um hábito. Pode ser qualquer coisa. Mas você pergunta pro cara, por que fez isso? Ah, porque sim. Ah, mas por que você põe a maçã ali? Não, tá ali. Então assim, ele é autorreferente. Idio, na expressão grega, vem de fechado em si, é um termo pejorativo, que é de onde vem o idiota, inclusive. O idiota ele é fechado em si, ele é autorreferente, não existe uma objetividade ou uma transitividade em fora, ele está dentro de si. Sim é com, e cracia é poder. Então é um poder nele mesmo, é uma coisa autorreferente. É óbvio que a palavra tem conotação de contradição, porque ele não tem poder nenhum quando o cara está fechado nele. Ele é o poder do idiota. Exato. Ele faz porque faz. Mas você chega pro cara, mas por que fez? Não, porque sim. Ah, mas eu gostaria de tal... Ah, você fez tal coisa, por quê? Daí ele repete, é porque... Por que você pôs a maçã em cima da mesa? Ah, para ficar em cima da mesa. Não me diga. É, mas tá na mesa sim. Mas por quê? Não, porque é para ficar lá. Então o nível de resposta de idiota é isso é uma idiosincrasia, é um jeito de ser, simplesmente porque não tem razão. Claro que pode ter um motivo inconsciente, mas não é uma decisão, é simplesmente uma coisa que é assim.
E o cara afirma o fundamento exatamente pela inexistência de fundamento. Isso mesmo. Por que você fez? Não, porque eu faço. Ah, mas, enfim, mas por que você faz? Não, porque é assim que eu faço. Mas você faz assim porque eu faço. E aí a coisa vira dentro desse giro. Ele pode ficar repetindo, igual o cacuete. Essas duas figuras, tá? Quando estão juntas, elas podem constituir uma coisa terrível, que todo mundo aqui já conheceu, que é a síndrome do pica-pau. A síndrome do pica-pau, o cara fica com o bicozinho na mesma coisa. Ele fica monotônico. Você tá entendendo? E aí o que acontece? Você vai debater com alguém, o cara fala, sei lá, para qualquer assunto. Ele usa um cacuete e uma idiosincrasia para te responder. Você chega e fala, ó, aconteceu tal coisa. Porque é assim e tal, e tal, e tal, e porque não sei o que. Ok, mas olha, eu tô dizendo. E o cara fica naquela repetição monotônica do assunto. A síndrome do pica-pau é um esquema monotônico, com um bico agudo, batendo como se ele quisesse perfurar o teu cérebro. Tá? Ele não é um cara que cede a argumento, ele não consegue falar sobre a externalidade. Tá? Ele simplesmente está fechado. A causa psicológica disso tudo é a causa psicológica do analfabeto funcional. Ele está fechado, embotado, tá? Ele tem um medo de liberdade, porque a liberdade te exige uma abertura, inclusive que você eventualmente mude de posição ou não, que você sintetize com outras coisas, que você não tenha posição defensiva. Claramente um cara no cacuete, idiosincrasia, síndrome do pica-pau, é uma luta, é uma fuga fingida de luta. Vamos lembrar que o instinto primário de luta e fuga são dois polos, mas assim, ou ele está fugindo ou ele está lutando, mas essa luta do instinto é uma luta escapista. Não é uma luta de bom combate, de síntese. Não, é simplesmente defesa de posição. Simplesmente defesa de posição. Então a síndrome do pica-pau é muito comum, gente. E é um erro, é brutal. É estúpido para exercê-la vir com uma dimensão da síndrome do pica-pau, como é estúpido participar da síndrome do pica-pau. Se você tiver numa interlocução que está limitada ao cacuete, à idiosincrasia e ao pica-pauzinho ali, você tem que ir embora. Você necessariamente tem que ir embora, gente. É burrice. A pergunta é quem... Vamos fazer um campeonato de burrice aqui. Quem é mais burro? O cara que fica monotônico naquilo ali, ou o cara que consente ficar ouvindo, tentando debater, gente. Um dos maiores erros do mundo é você querer satisfazer quem não quer ser satisfeito, você querer convencer quem não quer ser convencido, você querer dialogar com quem quer rixar, ou querer proporcionar encontro para quem quer fugir. Então assim, é o problema. Ter interlocução com o analfabeto funcional é burrice. Você, quando muito, pode ter interação, porque as pessoas estão na vida. Você vai interagir com essas pessoas, mas você não pode locucionar. Você não pode querer ter um discurso com começo, meio e fim, se o cara é monotônico. Então, o cara usa um cacuete, você usa um argumento para desmontar um cacuete, você é burro, cara. Exato. Você não está entendendo a perspectiva dele e você está ficando igual a ele. Por que isso? Porque é próprio do cacuete, é próprio da idiosincrasia e é próprio da síndrome do pica-pau uma dessensibilização do outro. Se eu estou tendo um debate razoável, sincero, com vistas a ser construtivos com você, e eu vou vendo as tuas respostas, eu tenho que ter uma sensibilidade, uma empatia, a tua perspectiva, para não eu conceder, mas eu adaptar o meu discurso. Eu tenho que querer usar um discurso que persuada. Agora, se você verifica que é só um esquema que nunca vai ter persuasão, é rixa. Sim, é rixa, é um falso debate. Tá? E aí é errado você usar a lógica que não se aplica. Você só tem que se evadir, cumprimentar, ó, dar um beijo aí na testa, ó, um beijo pra você aí, e vai embora. Mas então, ou senão você fica com aquela cubico do pica-pau no teu cérebro, gente. Exato. Exatamente isso. Então assim, você tem que ter, não pode ter essa imaturidade de não perceber o desenvolvimento do teu interlocutor. Tá? E aí aplicar uma lógica que não está na questão. Tá? Então, gente, síndrome do pica-pau é direto. Nossa senhora, vai fazer reunião com o advogado, o cara está inseguro, ele faz uma afirmação.
totalmente fora de contexto. O importante é não sei o que. Sim, mas não está em questão isso. A deliberação tem sintoma. Mas ele marca a posição, falando qualquer merda. Daí ele repete. Pode até ter sentido, hermético, você está entendendo? Mas no contexto, para contribuir, para evoluir, não. Está na posição defensiva. Então, síndrome do pica-pau, ela dá. A síndrome do piu-piu é mais evasiva. Será que eu vi o gatinho? Será que eu vi o gatinho? Síndrome do pica-pau. Não, porque. Então, assim, é um tipo de imbecilidade, na melhor das hipóteses. Tá? Então, eu diria que o piu-piu é uma idiotice. Tá? E a síndrome do pica-pau é uma imbecilidade. Quem quiser depois ver bem a diferença entre idiotice e imbecilidade, tem artigo meu lá na Casa da Crítica. Então, assim, tem que ir embora. É assim, ou você vai ficar doente. Não alimente esse ciclo tóxico. Tá? É um ciclo tóxico isso daí. E você só rompe o ciclo tóxico saindo dele. Ficar ali. Tem possibilidade não, tá? E quando você aprender a ver esse esquema, nossa, como ele é manjado. Tem coisas assim, sabe aquele negócio? Você quer uma fatia de bolo? Não, não quero, obrigado. Não, mas tá gostoso. Eu não quero. O bolo é gostoso, ok, eu não vou comer. Mas sabe, o bolo era gostoso, ok, eu não vou comer. Porque o bolo é gostoso. Já começou o cacuete. Isso daí ia virar uma idiosincrasia, talvez até esse cacuete você disse. E aí ficar torturando a pessoa. Tá, e não adianta você argumentar, não, mas eu não como bolo. Tem que você mandar merda, gente. Tem que falar, manda merda, pega esse bolo, joga fora o bolo, qual é o problema, hein? Aí se você tiver seguro, você instabiliza esse cara, porque ele tá num instinto. Você tem que se colocar meta instintivamente e mostrar que você dominou o jogo. E se pôs acima. O cacuete pode ser verbal ou pode ser físico. O cara faz... Ele tem um tipo de reação que é aquela coisa, não diz nada, a não ser que ele tá ali tentando dar uma substancialidade ao vácuo. Exatamente isso. Aprendemos esse vício de ciclo tóxico para a gente evitar, que é só para analfabeto funcional, gente. Meus caros, um abraço,